O movimento de proteção a mães e filhos foi um fenômeno de caráter mundial e dominou todo o mundo ocidental, sobretudo a partir de meados do século XIX. No Brasil, o movimento de proteção materno-infantil ganhou força no período republicano, integrando o projeto reformador e modernizador de construção da nação brasileira. A elevada mortalidade infantil, em particular, era considerada um grave problema e foi assumida como responsabilidade de enfrentamento pela elite republicana. Como integrantes dessa elite reformadora republicana, médicos e higienistas propuseram o combate à mortalidade infantil através de um amplo projeto de higienização da maternidade e da infância. Os médicos identificaram como principal causa da mortalidade infantil os problemas de saúde gastrointestinais, de uma maneira geral associado a erros alimentares das crianças. Em paralelo ao incentivo a que as mulheres cuidassem dos seus próprios filhos, buscava-se divulgar, então, esses princípios da puericultura, que seriam as normas técnicas de criação dos filhos. A aplicação dessa nova maneira de criar os filhos, ou seja, da maternidade científica, não poderia mais acontecer com base nas instituições tradicionais asilares. Então, tratava-se de substituir essas instituições no modelo da roda por outras instituições mais modernas, onde seriam aplicados os princípios da higiene. Além das novas instituições de assistência, não seriam mais desenvolvidas ou organizadas com base em ações de caridade, mas sim de filantropia, que era voltada mais para o bem comum, para o bem-estar da sociedade. Assistiu-se, então, essa associação entre a higiene e a filantropia. Um dos principais exemplos desse grupo de médicos filantropos foi o Dr. Arthur Moncorvo Filho. Moncorvo Filho pode ser considerado exemplar representativo do modelo do pensamento médico-social do período, ao considerar a criança como o futuro da nação e, portanto, uma revalorização da infância, e o caminho mais adequado para proteger a criança seria através da higienização da maternidade e da criação dos filhos. Assim, associando a proteção à infância à construção da nação brasileira, Moncorvo Filho criou um modelo institucional e ideológico de proteção que depois serviu de exemplo para outras instituições criadas ao longo do tempo no país. Moncorvo criou, então, em 1899, no Rio de Janeiro, o Instituto de Proteção e Assistência à Infância. Esse modelo se replicou depois em várias cidades do Brasil. O eixo desse modelo do IPAI era o dispensário e havia uma série de outros serviços associados a ele. O dispensário era o órgão de assistência propriamente dito, onde trabalhavam médicos, enfermeiros, farmacêuticos, dentistas, geralmente de uma forma voluntária. As metas do IPAI eram ambiciosas, não se limitavam a ser um órgão simplesmente prestador de assistência, mas de uma mudança no paradigma da forma de ver as crianças e a maternidade. Então, visava também fornecer dados sobre a infância brasileira, sobretudo a infância pobre, fiscalizar o trabalho infantil, dar garantias de proteção às mães quando gestantes, enfim, objetivos muito amplos e audaciosos. O dispensário, então, era o órgão propriamente assistencial do IPAI. Havia também uma série de serviços associados,
como, por exemplo, farmácia, laboratório de análises, o serviço de helioterapia ou tratamento pela luz solar, a creche Alfredo Pinto e as gotas de leite, onde tinha um serviço anexado de exame e atestação das amas de leite. Moncorvo também oferecia palestras e cursos para as mães pobres que frequentavam o seu serviço. Essas palestras depois eram reproduzidas nos jornais, na imprensa periódica e alcançavam então a sociedade como um todo. Moncorvo contava também com o apoio das Damas da Assistência à Infância, que era uma associação feminina de base filantrópica que apoiava todas as ações do Instituto. As damas eram também as responsáveis pela organização de festas comemorativas do Natal, Dia de Reis, pela confecção do enxoval das crianças, mas elas trabalhavam também na parte assistencial, sobretudo na assistência à gestante e nos ambulatórios de pediatria e puericultura. A história do Hospital Moncorvo Filho começou em 1899, quando Moncorvo Filho criou na sua casa o Instituto de Proteção e Assistência à Infância. Ele morava aqui na Lapa e durante 2 anos ele abrigou na própria casa esse instituto. Sempre foi muito preocupado, ele era um pediatra, filho de pediatra também, muito preocupado com a infância, muito preocupado com a saúde das crianças. 2 anos depois ele conseguiu alugar um prédio na rua Visconde Rio Branco, 22, transferiu para lá o instituto. Lá ficou tentando conseguir apoio dos poderes públicos para continuar o seu trabalho de uma forma mais oficial. O presidente Hermes da Fonseca cedeu para Moncorvo Filho o terreno em que ele pôde construir, então, o Hospital Moncorvo Filho. Esse terreno fica na antiga Rua do Areal e esse hospital, então, abrigou o Instituto de Proteção e Assistência à Infância até 1935. Acompanhando os objetivos audaciosos do IPAI, Moncorvo aproveitava todo o espaço físico do seu instituto para a propaganda dos princípios da higiene infantil. Então, haviam muitos cartazes convocando as mulheres a amamentar os filhos, a não utilizarem chupetas, aos cuidados segundo os preceitos da higiene. Além disso, Moncorvo publicou inúmeros livros e artigos, não só destinados aos seus colegas médicos, como destinados à sociedade civil, no sentido de difundir essa valorização da infância e da necessidade de uma criação científica das crianças.